agradecemos por esse dia, Pai. Obrigado porque o Senhor nos acordou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos despertou, Deus, para algo muito importante, Deus. E nós acreditamos, Senhor, que não é apenas vir até a Igreja Batista, Pai. Não é apenas descer até a sala dos jovens. Nós queremos fielmente, Espírito Santo, que o Senhor tenha uma palavra real, uma palavra reveladora para a nossa vida. Que o Senhor venha, Deus, falar como tem falado no meu coração, do Mateus, ao preparar esta aula. Que o Senhor continue falando, Pai, ao longo desta semana, revelando, Deus, realmente o que o Senhor deseja tratar no nosso coração, na nossa vida. Mudança, Deus, de caráter, Deus, mudando, Pai, as nossas atitudes. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de todos, Pai, pela vida dos adolescentes que estão conosco. Nós somos a juventude desta igreja. Nós queremos, Pai, estamos dispostos a aprender mais a Sua palavra, porque é ela, Deus, que vai fazer a distinção, Pai, do que é certo, do que é errado e do caminho, Deus, que nós devemos seguir todos os dias na nossa vida. Alcança as pessoas, Pai, que estão nos vendo agora pela internet. Alcança, Deus, as pessoas que porventura não poderão estar hoje presente por qualquer motivo, Deus, trabalho, viagem. E que o Senhor também, Pai, venha dar uma palavra específica hoje, Deus. Eu oro assim individualmente, sabe, Pai? Que o Senhor fale de uma maneira especial, Senhor, e tão linda, Pai, como o Senhor é. O Senhor é um Deus que fala de tantas formas, Pai. E o Senhor sabe qual é a melhor, Pai, que agrada e que vai realmente ensinar o coração de cada um aqui nesta manhã. Obrigada, Deus, por essa oportunidade e que nós possamos ser apenas instrumentos, Deus, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Hoje, então, a gente começa com o livro de Ruth. E bom dia. É legal pensar, né? E engraçado, por que a gente estuda o livro de Ruth? Porque ele não é tão discutido e não tem uma ação assim explícita do Espírito Santo. No Antigo Testamento, então, não tem Jesus acontecendo ali. Mas a gente pode extrair bastante coisas importantes, várias coisas importantes deste livro. E se não fosse por essa atitude dessa mulher, a genealogia que é tão importante para nós de Jesus não aconteceria. Então, por isso que é tão importante, por isso que o Senhor e o Espírito Santo permitiu que esse livro ficasse na Bíblia. E assim como o Esther, que são os únicos livros de mulheres que tem na Bíblia, para a gente também poder aprender muito com essas mulheres que são fortes, corajosas e escolhidas pelo Senhor. Vocês conhecem a história de Ruth? Alguém conhece? Mais ou menos? Como que é, assim, tipo, por O que vocês têm uma ideia, assim? O amigo ali quer falar. Não? Não? Eu tô relembrando. Tá relembrando? Então foi pra fora que tá relembrando. Muita gente usa o versículo, né? O famoso no casamento, né? O seu Deus será meu Deus, o seu Isso. povo será meu povo. Né? Então, Ruth, ela não vinha de Israel, né? Sabe? Ela era a nora de Noemi. Isso aí. E aí tem todo o Vai desenrolar da história. Ela ficou viúva, né? Ela ficou viúva, a gente Ela vai escolhe- relembrar. Podem ir soltando, tá bom? Não tem nada de spoiler, porque já tá na Bíblia. Então pode ir falando e depois a gente só vai reforçar na aula. Aí ela escolheu estar com o povo da sogra dela e serviu o Deus que a sogra dela servia e tal. Isso E aí. qual é esse povo? Mais alguma informação? Bom dia. Não, tá certo? E depois, no futuro, ela vai encontrar uma esperança, né? O Boaz, que vai ser o redentor e tudo mais da família, né? Tinha um costume, né? Assim, ela foi... como ela ficou viúva, ela poderia... A nora tinha que oferecer um outro filho, né? Ou alguém para poder casar com ela, mas não tinha ninguém. Então, ela e a... Esqueci o nome da outra. Que é... Foram dispensadas, né? Mas daí ela falou que ela escolheu ir com a Noemi para Israel. Daí chegaram lá, eles começaram a colher eles descobriram uma maneira de se sustentar. Começaram a colher os restos, né? De quem estava colhendo mesmo, eles pegavam aqueles restos para poder Se alimentar. Então, nossa, a galera já conhece. Acabou a aula, o pessoal pode ir embora. Não, tô brincando. Mas é bem isso. É bem por cima, a gente vai dar bem detalhada a aula hoje.
E a gente não, se a gente olhar esses pontos, assim, a gente fica pensando, nossa, mas por que é tão importante para estar na Bíblia, né? Mas a gente vai construir um conceito, uma ideia bem legal de entender o porquê o livro de Ruth é tão importante. Não, mas a gente não lembra. Então, para a gente entender, primeiramente, da onde é a história toda, a gente tem que entender sempre a origem. Se a gente entende o começo, a gente vai entendendo o meio, a gente vai entendendo o fim. Entendeu? É mais difícil quando a gente já chega lá no fim, no conceito da história, fechou, acabou tudo. Primeiramente, a gente tem que entender a origem do povo de Moabe, que é da origem de Ruth. Ela nasceu, ela viveu nessa terra. O povo de Moabe tem a mesma origem lá com Abraão, que a gente estava estudando desde o começo de Israel, do tema desse da IBD. Por quê? Alguém lembra por que tem origem lá junto com Abraão? Porque o irmão de Abraão havia falecido e ele pegou o seu sobrinho, Ló. Lembram Ló? Né? Que daí morou em Sodoma. Ele acompanhou, saiu de Ur dos Caldeus. Bom dia. Saiu de Ur dos Caldeus, lá, na mesma promessa de Abraão. Ele estava sem pai, pegou Ló e veio junto com Abraão e todo o povo que saiu de Ur dos Caldeus. E aí aconteceu uma discussão que nós vamos ver aqui, uma divisão de algumas terras, e Ló ficou e Abraão continuou na promessa que Deus havia dado para ele. Quando Ló ficou, daí depois ele ficou em Sodoma e Gomorra, toda aquela história que a gente já sabe, que era uma cidade pervertida, pecaminosa, promíscua, havia muitos pecados e orgias e coisas ruins. E até que o Senhor falou, Ló e sua esposa e suas filhas saiam de Sodoma e Gomorra, que eu vou destruir Sodoma e Gomorra e vocês vão para uma outra terra. Chegou nesse ponto, todo mundo conhece a história da mulher de Ló, que, né, e o anjo falou uma palavra, não olhem para trás, avancem, saiam de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló, ainda eu acho que creio que presa ao passado e não confiando ali no Senhor, quando saíram de Sodoma e Gomorra, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então ficou quem? Ló e suas duas filhas. Ele e suas duas filhas foram ali para a região de Moabe. Não existia essa região quando Ló estava, porque ela foi criada depois de Ló. E as filhas de Ló, ainda com aquele coração pecaminoso de Sodoma e Gomorra, lembra que Sodoma e Gomorra era muito pecaminosa, era pervertida de todas as formas, bebidas, né, orgia, prostituição e pecado e roubo, tudo. Ainda elas estavam com isso no coração. E o que aconteceu? Elas talvez não ia ter descendência do pai dela. Né, aquela coisa sempre a gente querer dar uma ajuda para Deus, né? A gente querer ser Deus na terra e vamos fazer o quê? Vamos embebedar nosso pai e aí eu durmo com ele, depois você dorme com ele para que a geração continue de Ló. E aí as irmãs, né, pecaminosas, duas irmãs muito boas, né, do Senhor, imagine só, né? Embebedaram seu pai, dormiram com ele e engravidaram. E tiveram filhos, e ali começou essa geração e o povo de Moabe, porque eles tiveram Amon e Moabe. Aí que veio os amonitas e os moabitas. E aí, dentro do próximo slide que tem o mapa, não precisa, a gente vai passar tudo por isso rapidinho na Bíblia. Tem separadinho os amonitas e os moabitas, tá? E ali ficou o povo de Moabe. Bem por cima, vamos na Bíblia. Alguém abre lá em Gênesis 12, do 1 ao 4. Vocês entenderam o que o Mateus quis falar? Às vezes ele tem a forma de falar um pouquinho mais rápido, né? Mas é só a origem do povo moabita, que tem tudo a ver a origem de onde Ruth veio, tá bom? Por isso que é importante passar por isso. De forma bem rápida, porque isso não é o foco da aula, tá? A gente vai ver aqui rapidinho. Gênesis 12, do 1 ao 4. Alguém para ler? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Muito bem. Então, a gente percebeu, Abraão recebeu a promessa e levou com ele junto a Ló. Amém? Agora vamos ver um pouquinho de Ló. Eu quero que alguém abra em Gênesis 13, do 5 ao 13, por favor. E depois no 19. O 15 e depois 25 e 26. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira. Aqui a causa da separação entre Abraão e Ló. Estava vendo algumas brigas, era muita coisa, eles eram muito ricos, tinham muitos gados, muitos bodes, e se separaram, então, para não causar mais contenda entre os funcionários ali. Então agora o 19 e 15, por favor. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereçam. 25 e 26. A do 19? Uhum. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Novamente, então a gente está vendo que saíram, né? O anjo chegou para Ló: sai, pega a tua filha, as tuas filhas, tua esposa, vaza aí que eu vou destruir essa terra porque só tem pecado, não tem mais conserto, vamos destruir. E saíram. Ali em 2 Pedro, Pedro 2:7, diz ali: e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Então Ló, ele tinha um coração bom, ele foi salvo, o Senhor via a bondade naquela família, né? Principalmente na vida de Ló, e tirou querendo salvar a vida deles. Até que aconteceu o que a gente vai ver agora em Gênesis 13, do 29 ao 34, por favor. Não, vai. Só vai até 18. Não, vai. Eu acho que é o 19, né? Que tá falando ali. Ué? Daí tem. É. Isso aí. 9 do 29 ao 34. Continua falando ali da história da saída de Ló, de Sodoma e Gomorra. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha lhe disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Ali no 37 a gente vê: a primogênita deu luz a um filho e chamou de Moabe, este é o pai dos moabitas de hoje, e a menor deu a luz a um filho e chamou-a de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas de hoje. Entendemos um pouco a origem do povo moabita, ok? Alguma dúvida dessa história? É muito legal entender que mesmo a gente estudando Abraão ali desde o começo da aula de EBD, e agora a gente pensa: nossa, vamos estudar Ruth. Mas da onde vem Ruth? A gente vê que vem toda uma história sendo construída. Não é aparecer uma doida lá chamada Ruth, né? Tem todo um contexto, toda uma história pra gente aprender também. Aqui a gente vê o mapa onde o povo de Moab ficou, ok? E agora a gente vai entrar realmente no livro de Ruth, ok? Só lembrando, os moabitas não serviam ao Senhor. Olha da onde que nasceu essa terra, né? Saiu de duas filhas,
embebedando o pai, tendo relações sexuais com o pai para criar um povo. Então, assim, né, não tem Deus nessa história não, né? E aí a gente vai começar com Ruth, exatamente. Não, volta ali, amor. No livro de Ruth, quer ler o primeiro capítulo, né? Do 1 ao 5 vai contar a história, a origenzinha ali um pouquinho. Então, Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 5. Na época dos juízes houve fome na terra. Então é importante saber o porquê dessa saída deles, né? Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. No 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Amém. Aqui então para a gente entender, Elimeleque era casado com Noemi e tinha seus filhos Malom e Quilion. Eles saíram de Belém de Judá, na época de Juízes, que a gente estava estudando nas aulas anteriores, porque estava tendo muita fome na região, tudo, vamos buscar comida num outro lugar. Passaram ali pelo Jordão, vieram aí até Moabe. E ali, cada filho, né, Malom e Quilion casou-se com, cada um casou. A Malom foi com Ruth e Quilion com Orfa. Orfa e Ruth eram moabitas, ok? Daqui, então eles vieram e se casaram com o povo daqui, ok? Pra gente entender e construindo a história. Vamos continuar a leitura? Alguém pode continuar fazendo um favor? Do 6 ao 10, por gentileza. Capítulo 1 mesmo. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que vieram comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu penasse que ainda há esperança, pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então, Noemi falou, né, para suas noras, para que elas voltassem para os seus povos, cada uma. É bem legal quando fala ali que elas choraram amargamente. Não sei se vocês já colocaram até no YouTube para o Cid Moreira, lá quando ele lê a palavra meio que cantada, não sei. E eles fazem uma cena assim, bem legal de imaginar, realmente um choro de muita dor, assim, né? A gente estava ouvindo ontem só para relembrar alguns pontos. E nessa situação aqui, Orfa volta para o seu povo, mas Ruth, o que acontece? Ela escolhe permanecer com a sua sogra. Então, Ruth estava lá, Ruth, Orfa e Noemi, depois do falecimento do sogro, do falecimento do esposo e do cunhado, todos os homens da casa faleceram. Então havia 3 mulheres ali
Para aquela época, não é igual hoje ter 3 mulheres na casa, que as 3 mulheres vão trabalhar e resolvem a vida e buscam isso. Então era muito complicado para a época aquelas 3 mulheres sozinhas. Então Noemi falou o quê? Voltem cada um para sua terra, cada um para casa do seu pai, tentem arranjar algum esposo para que vocês possam continuar vivendo, alguém que cuide de vocês, que traga alimento para vocês, e eu vou viver minha vida, né? Eu perdi meu esposo, perdi meus filhos, a mão de Deus pesou contra mim. É importante falar sobre isso, que o que ela estava orientando, na verdade, para que a descendência delas continuassem, né? Mais ou menos a mesma história antiga. E no versículo 16 aqui, que acho que foi também o que a Mica comentou no comecinho, Ruth, porém, respondeu a Noemi. Isso é muito importante para entender o fechamento da história, tá bom? Não insista comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aqui é um momento muito importante que Ruth escolhe o Deus de Noemi, que foi o que a Bianca também falou. Ou seja, ela opta por isso. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. É como se ela estivesse aceitando realmente toda a futura descendência, toda a história que há por vir e que tem tudo a ver com a descendência de Jesus, que a gente vai ver lá no finalzinho. Então, como Ruth veio do povo de Moab, e Moab não havia Deus de Israel, existiam vários deuses, como a gente vem estudando nas nossas EBDs, quando ela fala isso, teu Deus será o meu Deus, a gente acredita, e isso estudando e conversando com várias pessoas, que ela aceitou Deus como seu Deus ali, né? Não existia aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas ela aceitou Deus como soberano sobre a vida dela, rejeitou o passado. Por quê? Porque Orfa, a outra, a cunhada também? Concunhada, né, Nina? Ela, na primeira vez que a Noemi falou, vai, as duas choraram, entendeu? Só que daí a Orfa voltou para o seu povo de Moab. E na Bíblia a gente vê que Noemi falou o quê? Vai, volte e vão e volte. Ruth fica e Orfa volta. Então ela volta para suas práticas, para os seus deuses, na Bíblia fala isso. Então ela voltou para o seu povo e Ruth falou, não, eu quero ficar com você. Né? E isso é muito legal porque a gente vendo o significado do nome Ruth é amiga, amizade. Então é muito legal como as pessoas escolhiam os nomes com uma importância mesmo. Até o próprio nome de Noemi. Pode falar. Não, essa relação dos nomes é muito legal, porque quando a gente vai pesquisar sobre a história de Ruth, ela é conhecida como um dos maiores exemplos de lealdade da Bíblia. E a gente vai entender o porquê. Né? Só fazendo um parênteses aqui, uma anotação da minha Bíblia. Então, o significado do nome Ruth é companhia e amizade. E por que ela é tão conhecida por isso? Porque ela deixou um legado de lealdade e generosidade. A gente vai entender melhor isso até o final. Mas só para começar a construir essa ideia. Mostrando que os nossos relacionamentos devem ser sempre cultivados em meio às dificuldades. E nossos esforços precisam sempre ter em vista o benefício do outro. Em sua busca pelo bem de Noemi, Ruth experimentou a bondade do Senhor. E depois ela vai ganhar uma nova família e tornando-se parte da linhagem do Messias. Ou seja, a importância também de cultivar os bons relacionamentos, mesmo que em meio às dificuldades. Né? Isso para nossa vida. Na relação amigo, na relação inimigo. Então eu creio que Ruth tinha uma admiração muito grande por Noemi, né? Um cuidado, um carinho. Via na sogra uma mulher de Deus que falou, o seu Deus, eu quero que seja o meu Deus. Aonde você for, eu vou estar junto. E aí Noemi e Ruth voltam para Belém, né? Porque ali em Moab, né, os maridos tinham falecido, todo mundo as 3 estavam viúvas, vamos voltar para onde a gente veio. Né? E voltam para Belém
E quando chegam em Belém, o povo sabe que Noemi e Ruth estão chegando. E quando chegam, eles chegam todos animados. Nossa, olhem lá, Noemi chegou. Lembrando que o nome, a palavra Noemi, o nome é tipo alegria, felicidade, né? E quando ela chega, o povo, olha Noemi, que alegria, fizeram festa e celebraram. E Noemi falou, não me chamem mais de Noemi, me chamem agora de Mara, amarga, porque o Senhor pesou a mão sobre mim, tirando o esposo e os 2 filhos. Então ela ficou muito amargurada, muito triste com o falecimento das 3. E eu creio que isso também influenciou, dos 3 homens da vida dela, e eu creio que isso também influenciou a Ruth querer permanecer com ela. Porque Ruth era jovem, ela iria conseguir casar com qualquer outra pessoa, entende? Mas talvez Ruth vendo Noemi ali, uma mulher mais velha, triste, amargurada, perdeu os filhos, perdeu o esposo, estava desamparada. Não, eu vou permanecer com você, eu vou ser leal a você. Versículo 22, ainda do capítulo 1, a última partezinha. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Guardem essa informação. Vamos continuar então, vamos mudar. Ali, chegando, né, em Belém, né, vamos ter que comer, vamos ter que se virar, vamos ter que arranjar comida, né, e Noemi fala, Ruth, né, então você que é mais jovem, vá até um campo e tente pegar o alimento. E naquela época existia uma lei onde, imagine uma plantação e os camponeses ali trabalhando, serviçais, e às vezes caem uns restos ali, assim, sabe? Algumas coisinhas que sobram. Então aquilo que sobra e que cai na terra era as viúvas, as pessoas desamparadas, então os mais desamparados, assim, eles poderiam pegar isso para sobreviver, né? As viúvas, as pessoas que passavam fome e tal. Os órfãos, as viúvas, esse povo que estava mais necessitado poderia pegar o que resta. Isso era uma regra que existia ali naquele povo. Então Noemi fala, vai lá, você que é mais jovem, né? E tente pegar o que puder ali do que sobrar do povo que está cultivando ali, pegando as comidas. Capítulo 2, vai. Quem pode ler para nós? Do 1 ao 4. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitiu. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Pode continuar, Gu. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Até onde? Pode ir. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé agora. Só sentou um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba água dos potes que os rapazes encheram. Até o 10, Ela inclinou e, prostrada com o rosto em terra, exclamou, por que achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? É importante dizer que Noemi tinha uma parente por parte do marido do falecido, tá? Era um homem rico e influente. Bem importante essas características. Que pertencia ao clã, a família de Elimeleque, que chamava-se Boaz. Então, a palavra diz que casualmente, né, Ruth chegou para colher atrás desses ceifeiros o que restava dessa colheita na
na plantação, nas terras de Boaz. Esse casualmente me desperta muito a atenção, porque é casualmente escrito ali, mas eu tenho certeza que já fazia parte, né, do plano de Deus. Porque o fechamento da história dela tem tudo a ver. E por que ela não foi, será, para qualquer outra terra? Porque com certeza existiam outros homens ricos e influentes lá. Mas ela foi naquela terra, porque tem tudo a ver com o futuro resgatador dela. Porque ela não foi interesseira, ela não foi buscar isso. Ah, eu vou atrás do mais rico, eu vou atrás de comida, né? E casualmente é bem isso que a Tami falou. Casualmente, às vezes que a gente vê no nosso dia a dia, né? Nossa, casualmente eu virei numa esquina antes e de repente soube que lá teve um acidente. Casualmente aconteceu, eu fui desempregada e depois eu entrei num outro emprego e a gente soube que aconteceu outra coisa. Então é o casualmente que a gente às vezes conversa, mas é tudo propósito do Senhor, que vai alinhando e vai organizando a nossa vida, que a gente às vezes não está entendendo o que está acontecendo, mas está tudo dentro do propósito de que Deus tem para cada um. Então a história de Ruth me lembra muito esperança, né? Então me lembra muito restauração. Então a história dela era muito triste, né? Ela teve que voltar e realmente, digamos assim, um apostar, entre aspas, no sentido da história de Noemi, que foi muito bom para ela. Chegaram no tempo de colheita de cevada, isso é muito importante, e ela, né, soube aproveitar esse casualmente do Senhor aí, e que na verdade vai dar toda uma outra trajetória para a vida dela e para a vida também de Noemi. Vamos abrir ali no capítulo 2 mesmo, no versículo 20, por favor. Alguém? Então Noemi disse a sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Obrigado. Aqui está usando a palavra resgatador, tem Bíblia que usa a palavra remidor. Porque é importante entender o que significa essa palavra. Naquele tempo, quando uma mulher perdia seu esposo, havia aquela questão de ou ficar com o irmão, ficar com um parente homem mais próximo que ainda estivesse vivo. Então, quando Noemi soube, né, que era no campo de Boaz, ela lembrou, Boaz, ele é um dos remidores, um dos, como é que está aqui na versão? Resgatadores da nossa família. Então, poderia acontecer algo dele cuidar delas, por causa dessa história. Não entendeu essa questão de que quando falecia um homem, algum outro homem da família mais próximo, então por exemplo um irmão, aí depois um primo, um tio, então tinha uma escala de parentesco para poder se casar ou cuidar daquela família. Por isso que é importante a gente entender que Boaz era da família de Elimeleque, do sogro de Ruth, que poderia ser um remidor daquela família. Como se ele cuidasse da descendência, entendeu? Dessa continuidade à família. É basicamente isso. Para que o nome da família não morresse. Era muito importante isso naquela época. Uma questão de honra, né? Vamos para o próximo slide. E ali agora, então, já houve o encontro de Boaz e Ruth. Nós vamos abrir ali no capítulo 3, no versículo 3. Do 3 ao 4, por favor. Alguém que não leu ainda. Apesar de que o amigo lê super alto e é muito bom. Ele lê alto, é bom. Alguma coisa assim? Uma coisa, antes de vocês lerem ali, o Léo tá querendo ler pra mim. O Léo tá querendo, né? É que quando ela chegou na plantação dele lá, vê que o chefe dos ceifeiros lá, ele fala de Ruth para Boaz. Ou seja, já conhecia-se a história dela, da onde ela veio e o porquê ela veio. Que ela não abandonou a sogra, que ela tinha ficado viúva, que isso e aquilo. Ou seja, um outro ponto importante para a nossa vida. O testemunho da Ruth falava muito bem, né? Então, qual tem sido o nosso testemunho, né? Às vezes, ontem na palavra
palavra, o Paulo falou, né, em relação a pregar o evangelho, se necessário use as palavras. Ela não precisou chegar a Boaz e apresentar: oi Boaz, então, eu sou a viúva, eu sou a nora de Noemi, não sei o quê, que dó de mim, estou trabalhando para eu não passar fome, levar comida para minha sogra. Não, né? Um terceiro falou da história dela e que ele se compadeceu e na verdade trouxe, depois ali a gente não terminou de ler, mas vocês podem continuar a ler em casa, que ele até falou para eles: deixa até algumas espigas caírem, né? Se tome da água das pessoas, dos meus funcionários. Então ele deu, digamos assim, várias regalias para ela e até falou assim: fique na minha plantação, não vá para outro lugar. Porque acho que ela poderia até ser... porque ela poderia ser desonrada, né? Então, assim, ele vendo aquela situação, eu creio que ele se gostou, assim, da postura dela, da atitude dela, falou, né? Falou pros serviçais: deixe cair umas espigas inteiras, não deixe cair só o resto, né? Deixa ali, vem aqui, Ruth, almoce conosco, coma ali do pão, do vinho ali conosco, né? Fique na minha terra, que na minha terra os meus serviçais não vão esnobar você, não vão ridicularizar você, não saia da minha terra. Então Boaz já protegeu ali Ruth, porque em outra terra ela poderia, tipo, não pegar nenhuma comida, ser rebaixada, ser desvalorizada, né? Eu não ia falar, mas aí quando você falou de testemunho, me pegou muito forte o testemunho de Noemi. Primeiro, o testemunho de Noemi. Porque se o testemunho dela fosse um testemunho podre, digamos assim, Ruth não ia querer junto, não iria junto. Porém, ela tinha um bom testemunho. E tem a parte boa de Ruth, que ela quis ajudar, mas ela quis ajudar porque havia um bom testemunho. E daí quando ela chega, esse Boaz, o que ele vê? Ele vê, ele perguntou e falaram: ela que veio junto, ela que ficou junto mesmo sabendo que não tinha nada para ganhar, ia perder a benevolência dela para Noemi. Aí ele falou: vou retribuir. Então esse cuidado e retribuição, Ruth plantou sem querer nada em troca, né? Mas ela plantou lá quando ela seguiu Noemi, quando ela aceitou o Deus de Noemi e aceitou o testemunho dela. O testemunho é bom, então eu vou com você agora. Ótimo. Mas assim, o que eu entendi na hora que ela citou Jesus é que foi tipo na emoção, entendeu? Tipo no desespero: eu vou e onde você tá, entendeu? Não foi tipo, eu quero, entendeu? Foi meio que por desespero, assim, pra ficar com Noemi, entendeu? Isso que dá a entender pra mim. Entendi. 2 pontos muito importantes, né? Talvez ali no que você trouxe, né, esse apontamento, tipo, aquela dor no calor das emoções, não, eu não vou te deixar. Igual um amigo, perdeu alguém, eu vou ficar com você. Não, fica tranquilo. Só que depois vai fazer sentido. Eu acredito que realmente ela aceitou esse Deus, realmente. E também muito legal ter o apontamento em relação ao bom testemunho. Eu acredito que era uma mulher muito boa, uma mulher muito influente. Mas vamos segurar essas 2 opiniões até o fechamento da história, pode ser? A questão de Noemi, ela é uma mulher muito forte mesmo, muito corajosa. Ela é uma mulher pra gente estudar mesmo na Bíblia. E a questão da empolgação, eu creio que muitas vezes, às vezes as pessoas precisam passar por algumas situações na vida para entender quem é Jesus Cristo e entender quem é Deus. Quantas vezes vocês não conhecem a história de alguém que, por exemplo, um dia anterior estava lá bebendo, bateu o carro e no dia seguinte você chega apresentando Deus para ele, uma salvação, e ele naquele calor das emoções fala: eu quero aceitar Deus, esse Deus vai mesmo tirar isso de mim, esse Deus vai mudar a minha vida, então eu quero. Entendeu? Mas o mais importante claro, é importante o aceitar Jesus Cristo e aceitar a Deus, mas também o continuar. Porque ela poderia ter se empolgado, falado ali: meu Deus o seu Deus é o meu Deus, e tchau, Noemi, e voltar para os deuses dela, entendeu? Mas ela escolheu permanecer com a sogra, vivendo os mesmos costumes e vivendo da mesma prática ali daquela sogra tinha, Noemi, que era cultuar a Deus de Israel. Ou chegar na cidade, por ser uma mulher mais nova, né, com
uma saúde melhor, né, com certeza, ir atrás de um homem para viver a vida dela, se casar, ter a família, e tipo assim, Noemi, eu vim aparentemente para te ajudar, casei com o seu Deus, aceitei o seu Senhor, mas agora eu não quero mais, se vire, vá atrás, trabalhe você, né? E não foi isso que ela fez. Então eu acho que essa permanência na escolha dela ali de aceitar o Deus mostra que realmente ela queria isso. Ela foi trabalhar, ela escolheu aquilo. E continuando na história, a gente vai entender que ela sempre foi também fiel às orientações de Noemi. Então havia uma orientação de alguém que dava e uma orientação que se seguia. Então talvez até um discipulado ali, né, entre sogra e... Eu sou muito ruim com a coisa da família. Uma vez eu falei, eu sou noro dela, né? Eu sou muito ruim com a coisa da família. Não existe noro, tá bom. Então assim, às vezes até havia um discipulado ali entre a sogra e ela, né? Filha, né? É assim que seja mulher. A gente tem que entender que antes de acontecer o falecimento, eles já eram casados e havia uma história. Então talvez no desespero, por quê? Havia uma história, Elimeleque, toda a família toda, morreu todos os homens, causou um desespero, ela falou, não, eu não quero voltar para as minhas práticas antigas, estava muito bem como está aqui, o jeito que vocês vivem, minha sogra, é bom, o Deus que vocês servem é bom, eu quero esse Deus. A gente pode pensar desse jeito também. E no desespero da morte eu vou acompanhar você. Entende? Então eu creio também que foi na hora da empolgação, da morte, da tristeza, da separação, porque a órfã, a concunhada foi embora, mas ela no desespero ficou ali e aceitou Jesus, a Deus como seu Salvador. Até porque... Calma que tem dois que estavam falando. Pode falar. Não, pode falar você. Agora, fala você, Gustavo. Fala você, Gustavo. Valeu, Gustavo. 2, 1. Tá, enfim, então, o texto, eu acho que ele fica claro nessa, ele traz a resposta para essa nossa pergunta, né? Em que pese a passagem, né? A morte e a escolha de Noemi e a órfã que abandonou e tal, tem uma passagem rápida no texto, né? Historicamente, no momento, isso foi um longo período de tempo, né? Não foi assim, tipo, uma conversa, bate-papo, a órfã, tchau, e a Noemi, tipo, vou ficar, né? Não, foi vários episódios, né? Luto. Que a Noemi teve, que Ruth teve a oportunidade de avaliar e ponderar se efetivamente queria ficar com Noemi ou não e tal. E a Noemi, em todo instante, né? A Bíblia deixa claro, foi insistente, falando, não, pare com isso, pare com essa maluquice, eu vou ficar aqui sozinha, parte para a tua terra, se vira, segue adiante e tal. E depois de tanta insistência, né, depois de um bom, longo período, né, tem um versículo aqui que ele inclusive fala o seguinte, olha, quando Noemi percebeu que Ruth estava em todo decidida em ficar com ela deixou de insistir, né? Então não foi uma escolha puramente por impulso, né, e emocional. Pode ter sido talvez lá no início, logo quando faleceu o marido de Noemi, né? Mas o que acontece? Em todo esse período de tempo, Ruth teve um bom período para pensar, para avaliar, para decidir, e ao final de todo esse período, a Bíblia, né, traz a conclusão de que ela de fato decidiu por inteiro ficar com Noemi, né? Então não foi só por impulso, né? Teve todo um período aí de avaliação. Esse que o Gu falou é muito importante para todos os livros da Bíblia quando a gente lê. Não adianta a gente ler um capítulo e achar que o capítulo é um dia, né? É tipo novela. Hoje é segunda-feira, capítulo 1, terça-feira, capítulo 2. É uma história sendo construída. Então, como a Bíblia mesmo disse e a gente falou, casou, teve um relacionamento de família, teve o falecimento, teve o luto, teve a decisão de voltar para ajudar de Belém, teve o trajeto, porque a gente viu no mapa, não era perto, então eles vinham caminhando, choraram, tiveram um tempo de conversa. Essa conversa não é um capítulo, né? O Espírito Santo traz aquilo que é importante para a Bíblia, mas há todo um processo ali e que construiu essa decisão de Ruth, eu quero ficar com essa... Uma coisa legal até para a questão de tempo, quando o Elimeleque morreu,
demorou mais 10 anos para os filhos dele falecerem também. Então foi toda uma construção, um laço emocional que eles criaram durante 10 anos. Foi uma explicação bem top, né? Você falou que é necessário um contexto e a explicação dele. Eu não havia nem pensado, eu li o texto inteiro, eu nem pensei, foi por emoção. Mas mesmo que tenha sido por emoção, que às vezes acontece, ela honrou a palavra depois. Que é o que mais importante. Ela ficou firme no que ela disse. Pode ter sido na emoção, porque acontece, né? Porém, ela honrou a palavra e ficou. Né? Porque o aceitar Deus, aceitar Jesus Cristo é importantíssimo, é transformador na nossa vida. É um separador, assim, ó, que separa o antes e o depois. Mas o após, o processo depois, igual o amigo falou, de continuar nos caminhos do Senhor, também é muito importante. E aí a gente vê se é na empolgação, porque a empolgação é na empolgação entendendo que é propósito. Entende essa diferença? Não, eu ia falar que acho que era muito mais fácil ela voltar para ficar ali com os moabitas, que ela tinha parentes, provavelmente a família dela. Na prática, então era muito mais fácil para ela ficar ali. Então ela escolheu um caminho muito mais difícil. Né? Que o caminho do Senhor é muito mais difícil mesmo, né? Então, é isso mesmo. Muito obrigado pelas explicações. O Léo quer ler? É o 3 e o 4. Isso. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a ira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Amém. Seguramos aí. Então, Noemi chega, dá o conselho para Ruth, fala assim, vista sua melhor roupa, passe ali o seu perfume importado, faça a chapinha, faça uma maquiagem e vá à tenda de Boaz. Na Bíblia, né, a gente não tem como ler todos os capítulos, né, e versículos do livro de Ruth. Ela fala, vá, veja qual é a tenda e entre depois que todo mundo dormir. Para não ficar feio, as pessoas vendo uma mulher solteira, viúva, entrando numa tenda de um homem solteiro também, né? Então espera todo mundo dormir, não tem ninguém na rua ali, naquela coisa lá do campo, né? Nos barros ali. E entra. Quando entrar, olha como é importante o conselho e seguir o conselho e ser uma mulher valorosa. Não chega lá, ela poderia chegar talvez, né? Tipo, toda... Né, já se jogando nos colos ali de Boaz, né? Toda aquela coisa que a gente vê que as pessoas quando querem interesse fazem mesmo, mas ela fez o quê? Descobre o pé dele e deite-se no pé, ali na parte de baixo, né? E a gente vai ver a continuação, que o Léo vai continuar lendo. Vai lendo até o 14, Léo. Até o 14, tá. Respondeu Ruth, farei tudo que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Eu sou serva de Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhes respondeu, o Senhor abençoe minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na ilha. Ótimo, obrigada, Léo. Então, assim, acho muito importante, né, o começo ali da orientação da sogra se adornar para Boaz. Não acredito que era se adornar vulgarmente, pelo contrário, era se adornar de forma correta, porque desde o começo da história, né, o livro de Ruth aponta por uma questão de honra, de cuidado, de zelo, de se cuidar mesmo, e diferente de algumas histórias que a gente quer dar jeitinho, né, porque elas poderiam, né, a Ruth, acho que era uma mulher muito bonita, né, dá o seu jeitinho, bonitinho, sei lá, fica pertinho de Boaz, alguma coisa assim, mas não. A história tem um caminhar muito diferente, muito bonito.
Então ali no meio da madrugada, talvez o descobrir o pé seja para ele acordar no meio da madrugada com frio, né? Eu fiquei pensando assim, para não chegar a mulher assim, né? Acorda, Boaz, eu quero falar com você. Então eu vou descobrir o pé, quando ele sentir frio ali, né? Na madrugada, ele levanta, não estava dormindo de meia, e daí, na Bíblia não fala se ele estava dormindo de meia, daí ele levanta, tipo, assustado, quem é você? E ela se explica, né? Ela explica quem ela é, o que é o propósito dela, e ela fala, você é o meu remidor, o resgatador. E aí o que ele falou que é muito importante, por isso que é a sabedoria, que se ela tivesse chego, igual vamos lembrar lá das filhas de Ló, enchido a cara ali de Boaz, vamos engravidar, vamos fazer nosso jeitinho aqui pra gente ter uma descendência, cuida da gente. O que ele falou? Não, mas eu não sou o mais próximo teu. Existe um homem antes de mim que é mais próximo, o parentesco mais próximo de Elimeleque do que eu. Se ele quiser ser o seu resgatador, amém. Se ele não quiser, eu quero. Então a gente vê ali em Boaz uma atitude de muita sabedoria, um homem muito sábio, porque, vamos relembrar, ele, pelo jeito, ele era muito rico, ele era muito influente, mas ele era solteiro. Então, tipo assim, ele não era daquele pegador, bagunceiro, ele estava esperando no Senhor. Ele parecia ser um homem muito de valor, porque quando ele chegou no trabalho, como que ele cumprimentou os seus trabalhadores? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, toda aquela coisa, aquela reverência, aquele cuidado de Deus. E depois ele não tentou nada direto com o Ruth, que poderia também ter dado vamos dar um jeitinho, vamos dar uma namoradinha, né? Não, ele teve uma palavra de Deus, ele foi um homem de honra e falou, se ele não quiser, eu tomo a postura e eu fico com você. Interessante que ele disse que se ele quiser, ele vai te fazer bem, ele vai ser bom para você. Uhum. E daí se ele não quiser, eu fico. Então ele estava cumprindo a lei do povo de Israel que estava acontecendo naquela época ali. Sem contar que não era só casar com Ruth, era a lei de casar com a Ruth. Também cuidar da Noemi, né? Isso é importante também. Tem a outra mulher ali também que é viúva, então tem que cuidar das duas, isso mesmo. Então ali a gente vê uma questão de respeito, de honra, né, um com o outro, de cuidado e propósito de Deus, que Deus estava fazendo tudo ali conforme a vontade dele, para que acontecesse mesmo e reinasse a vontade dele. Boaz e o remidor. Capítulo 4, do 1 ao 8. Alguém? Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Então ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba. Pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderia resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, tirou a sandália. Até 8? Uhum. Então ali, Boaz reuniu 10 homens influentes na cidade. Viu, Gu, quando você for lá no juiz, né, troca as sandálias ali, né? Tira o sapato, troquem os sapatos para fechar o contrato, né? Reuniu 10 homens influentes para que não ficasse nada na surdina,
ó, tá acontecendo tal coisa, remidor, se você quiser comprar o terreno lá do nosso parente, você pode comprar, mas vem 2 mulheres para cuidar. 2 gastos. Então, né, 2 viúvas, uma sogra, né, então é complicado. E aí ele falou, não vou poder. Não posso, não vou ter condições, vai mexer com o meu financeiro aqui, né? Vai dar problema para minhas terras. Eu abro mão. Boaz então falou, ok, você não quer, eu quero. Houve a troca de sandálias, firmou o acordo, então agora na ordem, esse primeiro remidor saiu. Então já veio Boaz sendo quem poderia ser remidor das 2 mulheres, mas não era para casar com as 2, que fique bem claro na Bíblia, que a Bíblia fala mesmo isso. Era para se casar com Ruth, mas tinha a sogra que também tinha que cuidar dela, por ser falecido o Elimelec. Uma condição. Uma condição, quem falou? Isso aí. Amiga, tá Essa troca de sandálias era comum na época, tá? Até perguntei isso para Israel, tem uma relação de honra, uma coisa assim mesmo. Porque é interessante que fala sobre os pés, né, em 2 situações ali. Ruth estar aos pés deles, de Boaz, talvez não só para sentir frio, mas não sei. Mas ela não pudesse trocar a sandália. Exatamente, se prostrar diante dele, mas né, de estar aos pés e depois a troca também. Não sei se o Felipe sabe uma outra coisa. Essa questão dos pés é uma questão de subserviência, né? Demonstrar que ela estava ali se prostrando, realmente, a questão de se prostrar aos pés. Se colocar abaixo da pessoa. No campo ela se prostrou a ele quando o Boaz chegou. Tanto que ele fala, quando o Boaz chega e fala, poxa, você, nesse momento você está demonstrando ainda mais fidelidade à família de Malom do que quando você veio com Noemi. Então ela poderia simplesmente vir com Noemi e cuidar. Mas para o povo judeu dessa época, era muito importante essa questão do legado. O legado era muito importante, você deixar a sua herança. E ele até fala, quando ele está falando com o parente mais chegado, o Boaz fala, mas você tem que ficar com a viúva para que o nome de Malom permaneça. Porque Boaz sabia que os filhos que eles iam ter iam também ser considerados descendência de Malom. Então é uma coisa ali que está desde da lei mosaica de Moisés que fala. É para permanecer o nome, a descendência. Tanto que depois ele vai citar, ali no 4:12, ele cita a família de Pérez, filho de Judá e Tamar. Foi exatamente o que... É a mesma coisa. Tamar, ela teve que fazer um estratagema porque os filhos de Judá não cumpriram a lei de dar um descendente para o irmão. E aí ela teve que ir atrás de Judá. Por isso que é importante na Bíblia, quando a gente vê a genealogia, a gente não achar um saco. É um saco ficar lendo os nomes mesmo, vamos falar bem a verdade. Mas o Senhor quis deixar na Bíblia para a gente entender a importância mesmo. Primeiro, da genealogia de Jesus, que é muito importante. E segundo, para entender o contexto histórico do povo de Israel, ali de Judá, toda essa questão de ordem, de cuidado mesmo e de preservação pela família. Eu sempre gosto de pensar, né, no que, por quê e para quê. Sempre, até acho que o prof lá, né, nas aulas, quando vai explicar algum conteúdo da Mica também, todos os profs presentes, sempre quando vai explicar algo tem um porquê por trás disso. Não é simplesmente chegar, expor as ideias ou ler o texto, sempre tem um significado maior. Agora... O casamento. Quem pode ler? 4:13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele conheceu, e o Senhor permitiu a Ruth conceber, e ela teve um filho, até só o 13. Depois leia o 21 ao 23, por favor. Então ali casaram-se e tiveram um filho. Olha que legal, né? Antes ela não tinha tido filho. Então agora já é uma alegria, né? Foi resgatada, já começa a história de restauração. Casou, remida e teve um filho. Foi reconstruído. Menino ou menina? Hã?
Não, porque ele falou. Você teve um filho. Teve um filho. Agora o 21 ao 23 ali. Mas o meu não vai ter o 23, vai ter o 22. É que daí depende da... É? Aqui também. Salmão gerou Boaz. Isso. Boaz gerou Obed. Cara, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E tem tudo a ver com a descendência do nosso... O porquê, então, de estudar a história de Ruth. Entende? É um propósito mais importante. É para que chegasse ali na história do rei Davi e depois a gente sabe que mais para frente chegue a vinda do Messias. Então é muito legal. E dentro dessa história, desse propósito de vir Jesus Cristo ali nessa genealogia, a gente aprende essas pequenas coisas com a vida de Ruth, a vida de Boaz e a vida de Noemi. Entende? Essa é o principal objetivo, né? A genealogia é entender que graças a tudo que aconteceu, a ela se dedicar como uma mulher serva, a ter o Boaz numa postura legal de homem, de querer remir ela, fazer tudo certinho, graças a Deus que passou-se algumas gerações, veio o rei Davi, passou-se algumas gerações, chega... Oi... Chega o Levi. Gente, eu acho que mais importante do que tudo, né? Não sei se como é que tá a sua vida aí, individual, seu coração. Não sei se hoje você tá com uma falta de esperança em relação a alguma coisa, a algum assunto específico, mas assim como Deus foi assim fiel, foi cuidadoso em todo o tempo com a vida de Ruth, e principalmente quando a gente fala sobre restauração, assim como foi na minha vida, foi na vida do Mateus, e tenho certeza que na vida de vocês também, mas se hoje vocês precisam de uma palavra, né, começar em nós, de restauração, eu acho que é um up, né, é um gás, assim, para começar a semana de uma forma diferenciada. Talvez você tenha todos os motivos para pensar ao contrário, para pensar que não vai dar certo, para pensar que não é você, que você não vai conseguir, mas que Deus pode fazer, pode usar os casualmente aí da vida e te colocar realmente num lugar de honra, assim como foi na vida de Ruth. Nós colocamos algumas reflexões aqui. Na vida de Ruth que a gente pode aprender. Primeiro ponto é a libertação, porque ela era do povo de Moabe, tinha os deuses da casa, tinha os deuses da região. A concunhada dela, acertei, órfã, volta para a cidade quando falece, volta para os seus pecados, para os seus deuses, mas ela se decide, ela tem a decisão de não, eu vou seguir o seu Deus vai ser o meu Deus, eu vou andar com você. Então a gente aprende uma história de libertação na vida de Ruth, da fidelidade, né, dela com a palavra dela, lembrando que até o fruto do Espírito, fidelidade, não é Deus é fiel, é fidelidade da nossa palavra, das nossas atitudes, a gente ser fiel com aquilo que a gente fala. É trabalho, então ela não era uma mulher preguiçosa, né? Ela ergueu a manga ali, as mangas e não, passar fome eu não vou, vamos dar um jeito, minha sogra, o que me aconselha, né? E partiu trabalhar, muito sábia, né? Ouvindo o conselho da sogra. Pode continuar. Eu gosto dessa parte coração ensinável, né? Porque ela poderia ter feito do jeitinho dela, ela poderia ter feito da melhor forma como ela pensava, mas em todo tempo ela ouviu a orientação da sogra. E assim, eu acho que até agora a gente não falou, né? Mas ela tinha um bom relacionamento nora e sogra e nora, né? Que muitas vezes a gente tem muita dificuldade. Isso é comum. Muitas histórias, pré-casamento, namoro, né? Daí pós-casamento, no dia a dia, né? A gente sabe que nós temos coisas a serem enfrentadas, porque quando você começa, por exemplo, vamos falar de relacionamento, né? Um exemplo simples, mas é claro, são duas pessoas diferentes, né? Que vivem de maneira diferente, acordam em momentos diferentes, gostam do café de um jeito, né? Os casados aí podem falar melhor que eu, né? De alguém Kelly, né? Recém-casados ali. Não tem que adaptar, não vem com o jeitinho da mãe, o jeitinho do pai, uma coisinha ali, uma coisinha colar.
E se você todo tempo quer estar em pé de guerra, quer ficar batendo de frente, a vida vai ser, se não, horrível, para não falar outra palavra, né? Então, assim, todo tempo ela se colocou como nora mesmo, ela com certeza tinha um excelente relacionamento com Noemi, não consigo pensar em outra coisa, porque as atitudes dela mostram isso, né? Cautelosa, então não precisou usar de maneiras mais fáceis para que a história se concretizasse. Talvez se ela quisesse fazer as coisas de uma outra forma, ela não teria tido o resgatador Boaz, talvez fosse o primeiro, talvez a história não fosse assim, não sei. Talvez nem engravidasse, né? Talvez nem tivesse ali, fosse a mãe de Obed, né? Que foi, tem tudo a ver com a genealogia aí de Davi e depois de Jesus. Mansidão e domínio próprio, tranquila, eu acredito que não era uma pessoa, né, de atitudes explosivas, né? Eu, pelo menos assim, a forma como a palavra traz a história dela, eu acredito que ela era uma mulher mansa, com domínio próprio, sábia, e em todo tempo confiou em Deus, né? Eu acredito que daí sim a gente pode ver como a história se concretiza, né? Mesmo que talvez tenha começado ali, como o nosso amigo trouxe, esse apontamento no calor das emoções, no sentido de aceitar o Deus de Noemi, mas a história, ela mostra que realmente ela decidiu por Deus mesmo, né? E aí, como última reflexão, que é o importantíssimo também, como temos reagido às nossas dificuldades. Porque ali nessa história só tem tristeza, ali se você for ver no começo. Perde o sogro, perde o concunhado, perde o esposo, não tem nenhum homem, naquela época era muito... Não tinha... Praticamente a Maria do Bairro. Tipo assim, desamparada, jogada às traças, né? Tipo, desastrado, tudo, a história, tudo. Como que ela vai reagir? Isso é o mais importante. E como que a gente reage, né? Quando a gente está naquele momento de desespero. Será que o nosso desespero é tão grande quanto a gente cria no nosso coração? Consegue fazer essa relação? Será que às vezes é só ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? E eu digo isso pra minha vida também, porque eu às vezes sou meio dramática, então daí já, meu Deus, vai acabar o mundo e ninguém morreu. Mas a gente né? E quantas vezes estamos tendo livramento, ou até sendo abençoados pelo Senhor, porém dentro de nós trocamos de nome, assim como Noemi. Ela estava sendo abençoada por Deus porque ela teve acompanhamento da nora, né? A nora estava trazendo alimento, estava trazendo cuidado, mas ela preferiu o quê? Não, eu sou amarga, eu estou triste, a mão de Deus pesou contra mim, né? Quantas vezes acontece alguma desgraça na nossa vida, alguma tristeza, um falecimento, um desemprego, e a gente já se fecha, Deus está pesando a mão sobre a minha vida, Deus está sendo injusto comigo. Eu acho que não desmerecendo a dor dela, né? Só pensando numa outra ótica, num outro viés, né? Não, meu Deus, deve ser horrível, né? Perder o esposo, os 2 filhos, meu Deus, nunca não tive essa experiência e nem quero ter. Mas Pelo amor de Deus, né? A gente já tem um acordo de morrer junto. Ah, tá. Mas enfim, colocando de uma outra forma, né? Tipo, então assim, até essa relação do nome, eu gosto muito de pensar sobre o significado, que às vezes você já sabe do que o seu nome significa, né? Algumas pessoas já fizeram veredas aqui, não sei, qual que é aquilo do nome? Versão de gerações, né? Algumas pessoas, eu não tive oportunidade de fazer, sempre que tem esse eu estou trabalhando, mas eu quero fazer, porque realmente eles trazem um significado específico do nome, né? Não sei se deve haver um estudo, alguma coisa assim específica, orientação do Espírito Santo, né? Claro. Mas eu gosto de falar até com as meninas no discipulado que qual é o nome que você se vê, qual é o nome que você, o significado do seu nome para você. Então, né, por exemplo, eu estava falando ontem com a Mai, né, nossa amiga Mayuri ali, né, a gente estava fazendo um momento de despedida, que ela, né, Deus tem levado ela agora para lugares altos, né, vai ter um tempo de trabalho, estudo também em outra cidade. E eu lembro que ela sempre falava, meu nome é Mayuri e eu sou corajosa. Então ela tomou para si mesma essa palavra em todas as situações da vida dela.
E talvez o que hoje a gente precisa relembrar, trazer à memória, né? Trazer à memória aquilo que dá esperança, é justamente o que o seu nome significa. É lealdade, é alegria, é amor, é felicidade, é vitória, né? Mateus é presente de Deus, né? E, enfim, qualquer palavra, não necessariamente seja a palavra que você recebeu no Veredas, mas é importante tomar posse realmente isso, porque a gente precisa, né, no dia a dia, relembrar assim, do que Deus já fez, do que Deus ainda vai fazer sobre as nossas vidas. E para complementar sobre, né, a história, essa história revela como Deus restaura vidas destruídas. Noemi conheceu a graça e a fidelidade de Deus, que intervém em situações amargas e as transforma em um futuro agradável. Assim como Noemi, podemos confiar sempre na lealdade e bondade do Senhor, mesmo em momentos difíceis. Então, processo de reconstrução, restauração, lealdade, fidelidade, nós já temos algumas palavras aí muito poderosas, eu creio, para a nossa vida nessa manhã, né? Não tem como a gente ficar aqui mais de uma hora discutindo e debatendo, né, a história de Ruth e trazendo muitos apontamentos legais, diferentes do que a gente é acostumado a ler e entender, e sair daqui vazio, né? Então, acho que é isso que a gente tinha, né, para falar para vocês. Se alguém quiser compartilhar algo, talvez Deus já estava falando com você aí no seu íntimo, algo que você precisa acreditar ou colocar diante de Deus. Alguém quer falar algo? Eu achei interessante, assim, acho interessante que, assim, Deus me fala muito sobre Ruth, que ela tinha tudo para dar errado, né? Ela era uma pessoa, assim, que ela nasceu num lugar onde não era, no caso, ela não era hebreia, né, a princípio. Então, assim, para mim ela é muito um exemplo de que não importa como você começa, né, e sim como você termina. Né? Então ela tinha tudo para dar errado, ela ficou viúva, ela não tinha como dar continuidade à descendência dela. Né? Então, assim, eu vejo como Deus traz isso para que a gente olhe também. Tem esperança, né? Uma palavra de esperança, mas é isso que me vem ao coração quando eu penso em Ruth, né? Ela tinha tudo para dar errado, mas Deus mudou a sorte dela, né? E por uma escolha dela, por ela se manter, né? Se permanecer no que ela precisava fazer, mas ela era uma improvável, né? E Deus, acho que ele gosta dessas pessoas que né, olhando aos olhos humanos, elas não tinham nada, não tem nada a oferecer. Né? Então isso que me chama muita atenção da vida. A Mica falou que tinha tudo pra dar errado, né? Tem uma música que fala sobre isso, depois vocês escutam. É bem simples, não sei se é esse o tema, mas fala bem sobre isso, que não tinha esperança, né? Tantas vozes ao meu lado, mas eu preferi ouvir você. Então, né, a pessoa preferiu ouvir Deus e tudo que ele tinha para essa pessoa, e para nós, né? O que eu também, do meu ponto de vista, o que ela fez foi tudo por amor, né? Porque ela podia ter deixado a sogra e ter ido lá, mas ela fez por amor, porque ela amava a sogra e foi, né? Lutou, daí por amor Deus foi lá e ajudou ela, entendeu? É verdade. Então, nada se faz. Deus honra as atitudes, né? Não importa o começo, importa o testemunho e Deus honra as atitudes, né? Deus honra as nossas atitudes. Mais alguém? Algum ponto sobre a aula? Eu acho que estava refletindo o que é interessante, nem que a Mica falou e que ele falou também, que ela tinha a oportunidade de fazer uma escolha diferente. Porque é legal que tem a comparação, tinha outra nora, que era órfã. Então, existe essa comparação. O que acontece? O que é mais importante, né? Ela podia ter escolhido voltar para a família dela e ter uma vida boa. Assim como a outra pegou e foi. Só que o que acontece? A outra sumiu, a gente nem sabe. Qual foi o legado da órfã? Agora, qual foi o legado da Ruth? Ela gerou Davi, foi bisavó de Davi. Então, veja, que a escolha dela talvez não tenha sido a mais fácil. Humana, dizendo, seria mais correta. Qualquer um escolheria viver com a família, tranquilo. Não, ela escolheu porque ela acreditava naquilo, né? E ela foi fiel àquilo que ela escolheu. E ela teve o legado dela, entende? Ela não escolheu porque a sogra era pobre, não ia ficar
ficar, porque não tinha a tendência da sogra, era cada vez empobrecer mais, mas no fim das contas, ela acabou ainda casando com um homem rico e ainda tendo um legado, né? E aí eu acho interessante também que em Mateus 1, ela é citada, né, na genealogia, porque você vê a genealogia em Mateus 1, ele falando, porque o homem, né, um homem gerou outro homem, gerou outro homem, gerou outro homem, aí quando chega em Boaz, ele fala, cuja mãe gerou Obed e cuja mãe foi Ruth, ele cita Ruth. Então, ela deixou um legado. Exatamente. Então, assim, não importa de onde foi o começo da sua história, né? Se a sua história foi de um abandono, foi de um estupro, foi de um abuso, foi de pecado, ou sua história começou pacata, começou normal, não importa. O que importa é a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, o que você fez? Você vive um bom testemunho, você vive em amor, você pratica aquilo que você prega e com certeza você vai ser honrado. A característica que a outra teve lá, a órfã, na Bíblia mesmo fala, ela voltou para os seus deuses. Então qual que foi a característica dela? Abandono. Eu vou voltar para a minha prática antiga. Mas Ruth escolheu diferente. Eu vou obedecer, eu vou amar, eu vou seguir o mesmo Deus que ela segue. E Deus honrou a vida dela, né, dando importância para o nome dela, até colocando na genealogia de Jesus Cristo. Eu acho importante que o bombeiro disse a palavra legado, né? Qual é o legado que nós temos deixado, ou qual é o legado que nós vamos deixar. Aí você pensa, nossa, mas a gente está numa sala de jovens, adolescentes, né? É tão novo, por que pensar nisso? Mas é que eu sempre falo isso, até eu gosto muito de participar das coisas, né, de mulheres, assim, porque eu não acho que as coisas acontecem assim, tipo, eu vou casar com o Matheus, vou clicar no botãozinho, eu vou virar uma esposa da noite pro dia. Não, é um processo, eu preciso aprender um monte de coisa, eu não sei um monte de coisa. Eu vou precisar, assim como lá em Tito 2 fala sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, eu vou precisar aprender com quem sabe mais do que eu, né? Desde arrumar uma mesa, cuidar de uma casa, para poder realmente viver isso, né? Então eu acho que a gente tem que aquele constante crescimento, né? E aprender para realmente deixar um legado de bênção para nossa família, os nossos filhos, né? E não vamos ficar só com legados grandes. Nossa, a genealogia de Jesus, a transformação do Brasil, a transformação da cidade. Mas às vezes você apresentou Cristo para alguém, você deu uma roupa para alguém. Deixar legado, não vamos construir algo assim, deixar, tchau amigo, dinheiro e coisas importantes, mas deixar o legado o tesouro mais valioso, que é falar de Jesus Cristo, né? Que é causar transformação na vida do próximo. Esse é o maior legado que a gente pode deixar, né? Que não precisa de nada, não precisa de casa, não precisa de formação, não precisa de carro, não precisa de dinheiro. É só falar de Jesus Cristo e seu testemunho condizer com aquilo que você está pregando. E da palavra de ontem, né, quem estava presente, o Paulo Wagner trouxe uma palavra muito bênção. Eu já conheci um pouco do testemunho dele, uma viagem que a gente foi lá para, acho que é a Suingui, se eu não me engano. Ele contou um pouco do testemunho dele, mas eu falei, nossa Deus, verdade, né? Imagine, uma situação simples que ele foi lá fazer um trabalho, arrumar o computador da mulher. Deus falou com ele para ele voltar e ouvir a história dela, falar de Jesus e tal. E quantas coisas no meu dia, às vezes eu tô lá fazendo meio que, sabe, tão automático. Eu vou lá, tem paciente, volta, pego o ônibus, vem, daí de repente, nossa, mas eu nem pude conversar tanto com aquela pessoa. Às vezes, assim, eu já cansei de ter experiências assim, graças a Deus. Eu não falei nada de nutrição com a pessoa, nada. Eu só falei da vida dela, conversei, né? A gente já conversou muito, né? Sobre coisas individuais, e isso é tão bom, isso é tão poderoso.